O nosso assunto de hoje é sobre a quinta dimensão. Irei falar para você duas maneiras possíveis de usarmos para entrarmos na quinta dimensão. Isso mesmo. Duas formas que existem para entrarmos na quinta dimensão. Uma é extremamente simples, fácil e rápida, que você pode aplicar agora mesmo, assim que eu falar como que você deve fazer. A outra não é tão simples, mas é possível com a prática. Irei explicar também detalhadamente como que você deve fazer. Mas não só vou falar sobre essas duas maneiras, eu vou esclarecer aqui sobre a terceira dimensão e quarta dimensão, porque algumas pessoas não conseguem entender esse negócio de quinta dimensão, mas o que é quinta dimensão e qual é a quarta, né? A maioria das pessoas não sabem o que é a quarta dimensão. Então irei explicar terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão e duas formas de entrar na quinta dimensão. Então eu convido você para ficar comigo aqui até o final desse vídeo, que com certeza irá esclarecer de forma minuciosa esse assunto, e não só isso, você irá ter consciência no seu dia a dia, a todo momento, desde o momento que você acordar, se você está vivendo em quinta dimensão ou terceira dimensão ou quarta dimensão. Você vai estar consciente e falar, eu estou em terceira dimensão. E terceira dimensão a coisa é realmente crítica, pesada, limitada, difícil e sofrida. A quarta também não é nada legal. Agora a quinta dimensão, aí a coisa já muda completamente. Então vamos lá sobre esse assunto. Convido você mais uma vez para ficar comigo aqui até o final para você entender tintim por tintim esse assunto. Terceira dimensão, todo mundo sabe, né? É esse mundão nosso aqui maravilhoso. Nós podemos nos mover para frente, para trás, para lá, para um lado e para o outro, né? Ou para cima. Então, comprimento, altura e largura. 3 dimensões. Terceira dimensão. E a quarta dimensão é o tempo. O tempo, embora nós não possamos tocar nele, pegar, mas ele existe. Então, cada movimento que nós fazemos no espaço requer tempo. Inclusive, Einstein juntou aí, né, o espaço com o tempo e denominou o termo espaço-tempo. O tempo e o espaço são interconexos, inseparáveis. Não tem como separar o espaço do tempo nem o tempo do espaço. Então nós vivemos nessas dimensões de espaço e tempo. Terceira dimensão e quarta dimensão. E falando de forma psicológica, como que nós vivemos, como que a humanidade vive normalmente? Presas, né, à terceira dimensão e ligadas ao tempo. Meu Deus, eu preciso fazer aquilo. Meu Deus, eu não fiz aquilo. Ah, se o tempo voltasse para eu mudar tudo no meu passado. Ah, se o futuro chegasse logo para a minha vida ser diferente. Nossa, aquela história foi muito triste que aconteceu há 100 anos, há 50 anos. Como será o futuro da humanidade? Percebe que nós estamos o tempo inteiro trafegando nessas dimensões de tempo e espaço. E em meio a isso, existem todas as limitações, né? A minha vida não é boa. O meu trabalho não é bom. O meu relacionamento não é bom. A minha saúde não é boa. A minha vida é isso. A minha vida é aquilo. Aquilo e outro. Aquilo. Sempre nessas duas dimensões, de espaço e de tempo. Nós só percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que nós vemos, nós temos aquilo como real. E aquilo que nós não vemos, que é o real que está dentro de nós, nós simplesmente não temos consciência. Então, transitamos assim na inconsciência total. Assim vive a humanidade, né? Jogada para lá e para cá, na terceira dimensão e na quarta dimensão. Então, você já entendeu aqui o que é terceira dimensão e quarta dimensão. E o que é quinta dimensão? Bom, quinta dimensão já é a ausência, ou seja, superior à terceira e à quarta. Então, na quinta dimensão, não existe a ideia ou sensação de tempo e também não existe limitações. É por isso que falamos seres da quinta dimensão, ou seja, são seres livres do aprisionamento do tempo e livres também
da condição limitada da terceira dimensão. Porém, nós somos seres, enfim, múltiplos dimensionais. Muitas dimensões existem, inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando sobre outras dimensões além da quinta dimensão. Mas aqui nós vamos nos concentrar na quinta dimensão. Então nós somos seres que estamos o tempo inteiro também na quinta dimensão, só que de forma inconsciente. Esse mundo aqui físico é só transitório, passageiro, e não tem quem possa negar, porque todos sabemos que um dia virá o fim, né? A morte é certa nesse plano, todos morrerão. Porém, a consciência permanece para sempre. Então é muito mais fácil e mais real aceitarmos que somos seres de outras dimensões do que desse mundo. Esse mundo só é uma passagem. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos a escolha. Ou viver essa vida limitada, essa vida escassa, uma vida de sofrimentos, ou às vezes até com bens, né, dinheiro e posses, mas mesmo assim presos ainda a essa terceira e quarta dimensão. Pessoas de terceira dimensão e quarta dimensão acordam, como eu disse, né? O dia, mais um dia. Ah, aquele trabalho. Ai, como eu queria ficar na minha cama hoje. Ai, como eu não queria sair de casa hoje. Ai, se isso acontecesse. Ou seja, totalmente presos, né? Eu já vivi assim muitos anos. Eu sei exatamente o que é isso. E quais são os sentimentos e pensamentos de quinta dimensão? Que essa é a maneira mais fácil de entrarmos em quinta dimensão. Pega a ideia, ok? Essa é a primeira e a maneira mais fácil de entrarmos em quinta dimensão. Pensamentos de quinta dimensão são mais elevados. São pensamentos de frequências mais elevadas, amorosas, livres de preocupações, livres de restrições. E como podemos trocar esses sentimentos e pensamentos de terceira dimensão para a quinta dimensão? Quando acordamos de manhã, por exemplo, e vem o pensamento e o sentimento, ó vida, ó céus, mais um dia, esse trabalho, pegar ônibus, passar muitas horas no meu trabalho, podemos mudar. Olha que dia maravilhoso que iniciou. Eu tenho a oportunidade de criar nesse dia coisas magníficas e maravilhosas, porque eu sou um ser divino, eu sou um ser especial, eu sou um ser de poder ilimitado. Mesmo que eu esteja sentindo nesse momento agora as limitações desse corpo e essa mente viciada, mas eu sei que eu sou um ser divino, eu sou um ser ilimitado. Só de fazer isso e acreditarmos nisso, já entramos na quinta dimensão. Quando vamos falar do trabalho, nós podemos falar: que bom que eu tenho esse trabalho, que ele me proporciona a viver muitas experiências nesse mundo, comprar as coisas que eu preciso, ele paga as minhas contas, paga os meus passeios, as minhas viagens, supre as minhas necessidades, dá o alimento, os alimentos, né, para minha família. Percebe? Nós mudamos completamente a configuração e entramos em estado de gratidão. Quando nós entramos em gratidão, nós estamos vivendo em quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é o estado de gratidão, de elevação. Percebe como é fácil? Sempre que nós estivermos com uma frequência, um pensamento, uma ideia negativa, nós podemos trocar por uma positiva. E assim nós entramos em quinta dimensão. Toda vez que você se pegar reclamando, questionando, se sentindo mal, se culpando, alguma coisa do tipo, saiba que você está vivendo na terceira dimensão, a sua visão está ligada com a terceira dimensão e você está acreditando completamente na terceira dimensão, ou na quarta dimensão, né? Ligado ao tempo. Porém, no momento que você se desconecta disso e entra em estado de gratidão, estado de poder, estado de confiança, estado de segurança, estado de bem-estar, você entrou em quinta dimensão. Percebe como que é fácil fazer isso? Embora não seja fácil manter isso o dia inteiro para um iniciante, né? Não é fácil manter o dia inteiro, mas para o iniciante ele pode, com consciência, fazer esse trabalho para ir mantendo
o máximo possível no dia a dia esse estado. E chegará um tempo que tornará a sua personalidade, tornará o seu estado de ser. Poucas vezes ou poucas horas ele poderá se desconectar disso e cair na prisão de terceira dimensão. Porém, mais uma vez falando, se cair, volte de novo para a quinta dimensão, estados elevados, gratidão, ver as coisas por uma ótica diferente, né? Interpretar o mundo de uma forma diferente, como eu falei aqui. Nós podemos olhar para as coisas da forma que quisermos, de uma forma negativa, de uma forma ruim, desagradável, achar muitos problemas, ou podemos achar milhões de coisas para sermos gratos, milhões de coisas para vermos que a vida é infinita, abundante e maravilhosa. É simplesmente uma escolha de pensamentos. E quando nós saímos dos pensamentos de terceira dimensão, nós vamos para pensamentos de quinta dimensão. Então essa é a maneira simples e fácil de fazermos. Mais uma vez dizendo, para um iniciante não é tão fácil manter o estado, mas com consciência é possível o tempo inteiro estar falando, bom, eu estou em terceira dimensão, vou para a quinta dimensão, vou para a quinta dimensão. E os neurônios, a mente vai se modificando, se adaptando a viver mais nesses estados. Chegará um momento que não terá mais essa luta. Desenvolverá uma consciência observadora que você no dia a dia vai se auto-observar. O seu eu superior vai estar observando o eu menor, que é o eu, o ego, né? O eu individual que nós usamos no dia a dia, na sociedade, no mundo, para sermos quem nós somos nesse mundo. Porém, esse eu superior estará olhando depois de um tempo de prática. Então, essa é a forma fácil e simples de fazer. E qual a outra? A outra é muito mais profunda, muito mais elevada, e a outra é assim, é tão impactante, que se acontecer, ou se você já viveu isso, você irá ficar perplexo por muitas horas e muitos dias, se perguntando, como eu posso viver nesse mundo dessa maneira tão pequena se eu sou tão grande? Só quem já passou por essas experiências. Como é que isso acontece? Você vai sentar e vai silenciar de forma total os pensamentos. Quando você silencia de forma total os pensamentos, você simplesmente se desconecta da experiência física. Ou seja, o seu corpo desaparece, o ambiente desaparece, todas as sensações de limitação em um corpo pequeno desaparece. O tempo desaparece e a mente também desaparece. Ou seja, você deixa de existir, como diz o Dr. Joe Dispenza, né? Você deixa de existir, mas de existir nessa forma, porque você continua existindo como consciência. Você continua consciente de existir, mas não da forma que você está consciente de existir agora, não nesse corpo. Porque o tempo inteiro no dia a dia, ou como eu estou falando com você aqui agora, eu estou consciente dessa limitação física, né? Eu sei que aqui é a barreira, eu não sinto além daqui, eu sinto dentro desse corpo. É como se fôssemos um pequeno robô dentro desse corpo, né? Nós nos sentimos assim, presos a esse corpo. Porém, quando nós entramos na quinta dimensão dessa maneira, isso tudo desaparece, não há mais espaço, não há mais tempo, o tempo deixa de existir, não há sensações, não há ambiente, mas nós continuamos a existir, e de uma forma sublime, imensurável, de uma forma que nós queremos ficar para sempre naquele estado. Se aquele estado permanecesse para sempre, esse corpo se dissolveria e nem saberíamos da existência mais dele, porque nós nos tornamos um ser infinito, imortal e ilimitado. Essa é a maneira mais poderosa de entrar em quinta dimensão. Porém, como eu disse, isso requer prática, muita prática. Eu, particularmente falando, às vezes consigo entrar, mas não tenho o domínio disso ainda. Não é quando eu quero. Não é porque já sei o caminho que eu faço e chego lá. Às vezes acontece. Às vezes passa dias, semanas, nada acontece. E às vezes acontece.
Porém, eu sei que com a prática isso se torna cada vez mais presente, cada vez mais constante, como os monges ou os mestres, né? Monges avançados, eles simplesmente sentam e dentro de alguns segundos desapareceram, sumiram, foram embora. Quem está aqui continua a ver ele lá sentado, mas a consciência dele já foi, não está mais presa a esse corpo, nem a essa dimensão e nem à quarta dimensão. Ou seja, nem ao espaço nem ao tempo. Entrou em quinta dimensão e continua consciente de existir. Então essa última é a maneira mais poderosa, linda, magnífica, sublime que um ser humano pode experimentar nesse mundo. A maior riqueza que um ser humano pode experimentar na vida é entrar em quinta dimensão dessa forma. E outras dimensões, claro. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que irei falar depois, né? Mas aqui foi, então, as duas maneiras, né, que eu falei para você para entrar em quinta dimensão. E só de você aplicar essa primeira já irá mudar a sua vida radicalmente. Eu desejo de coração que você comece a implementar hoje mesmo, agora mesmo, mudar a sua frequência, né, de pensamentos de terceira dimensão para quinta dimensão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.